E o tema que o Senhor me deu, quem tem a Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, está em Lucas 6, verso 46. O prudente e o insensato. Todos acharam? Tá aqui. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói uma casa sobre o chão, ou sobre areia, algumas versões, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Nos conduz nessa noite. Pai, ó Deus, que o Senhor derrama sobre mim espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação da tua palavra. Pai, faz o teu querer sobre esse altar nessa noite, Pai. Faz o teu querer através da tua palavra. Manifesta a tua glória, manifesta a tua vontade. Alinha, Senhor, o coração de cada mulher aqui à tua vontade. Nos alinha a vontade do céu, Pai. No nome de Jesus, mais uma vez nós queremos aprender contigo, Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Existem vários tipos de casa, não é mesmo? Casas lindas, mansões. Existem muitas casas simples também, né? E aqui, essas casas, só que aqui Jesus na Bíblia, ele está falando sobre o fundamento das casas. E a gente percebe essas casas que nós conhecemos, casa física, né? As bonitas, as mansões, as casas mais simples, que toda ela tem que ter um fundamento, certo? Toda ela, para ela ficar de pé, para ela ficar firme, para vir aquele vento forte, que aqui em Blumenau tem bastante, né? Nós percebemos agora com as chuvas, aquela água que desce com força. A casa que está alicerçada, bem fundamentada, ela não sai andando com a água. A casa que está bem alicerçada, bem fundamentada, ela não escorregou, muitas vezes. Então aqui, falando de casas, casas precisam ser bem fundamentadas. Amém? Teve casas mais simples, muito mais simples, que o mesmo vento soprou sobre as duas casas e elas permaneceram. Assim eu e você, como corpo de Cristo, como mulher, nós somos todas diferentes, né? Todas com as suas belezas, diferentes umas das outras, mas nós temos um fundamento. Aqui, quando Jesus fala, quando Jesus está querendo dizer que existem dois tipos de fundamento, a minha pergunta para você é: onde está o fundamento, os alicerces que você se baseia? Sobre a areia ou sobre a rocha? Né? Nós, como mulheres, precisamos entender isso que o Senhor está querendo dizer. E eu vou caminhar com você por esse texto para a gente entender um pouquinho mais como que a gente firma a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida na areia ou na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Ele é a rocha inabalável. Ele é a nossa rocha em quem nós precisamos nos firmar. Amém? Aqui no texto diz assim: existe um povo que clama Senhor, Senhor, no verso 46. Mas o que define não é o clamor, mas o fundamento que você se firmou.
um povo que vem à igreja. Nós viemos à igreja, nós buscamos ao Senhor. Nós até jejuamos como mulheres, né? Só que o dia mau ele chega. E ele chega para todo mundo. Aqui quando Jesus diz sobre as duas casas, não importa o fundamento que ela está firmada, o vento ele vai chegar para todo mundo. Ele chega para mim, ele já chegou muitas vezes, e ele chega para você. Mas o que revela onde a gente está firmado, o que manifesta é quando o vento sopra e quando o vento bate. Aí a gente sabe onde nós estamos firmados. Aí então eu revelo onde, de fato, eu estou firmada. A gente está vivendo, sabe, mulheres, nós estamos vivendo numa geração muito difícil de pastorear também. Eu ouvi isso de um pastor e eu falei, uau, né? Mas ele falou, os tempos estão difíceis. E é verdade, porque a maioria de nós achamos que estamos firmadas na rocha, inabalável. E quando vem um vento forte, um vento que sopra, a gente descobre que muitos fundamentos estão firmados, né, na areia, que o vento leva junto. Por que você diz isso, pastora? Porque eu atendo muita gente, né? Eu converso com muitas pessoas, e você também. E a gente percebe que aquele casamento, que aquela paixão de quando eu casei, que era maravilhoso, eu não fundamentei ele na rocha. E quando a crise vem, eu me separo, que é mais fácil. Então, o vento às vezes é forte. Eu sei que às vezes o vento é forte. Mas, se nós estivermos alicerçados na rocha, ele vem, o vento é forte, mas ele permanece. Porque hoje qualquer coisa leva o nosso casamento. Qualquer proposta está levando nossos casamentos. As pessoas estão esperando muito pouco para casar. Pastora, eu estou namorando. Glória a Deus. Pastora, já casei. Amém. Tá, isso em todas as situações. Uma faculdade. Fiz vários testes. Pastora, é minha área. Glória a Deus. Aí ficou difícil estudar e trabalhar. Porque não é fácil. É evento. É luta, né? Eu sou do tempo ainda que pai e mãe deixava a gente trabalhar e estudar, e não estava nem aí. Hoje, 16 anos, a gente cuida, protege. Não dá para trabalhar, porque ainda está estudando e tal, né? Então, a geração imediatista tem mais cuidado, tem mais amor, mas não sabe verdadeiramente o que quer. E tem mais tempo para pensar. A gente entrava assim... Ai, tem que ir, então vamos. Agora o povo pensa, deu 15, nada, deu 16, deu 17. Foi pra faculdade. Começou a trabalhar, estudar, acabou. Ai, acho que não era isso que eu queria. Cansei muito, vou trancar. E assim a gente tá nessa geração de correr. Às vezes eu casei cedo, e aí eu tô estudando, e aí já vem um filho. O filho, ele é bênção, gente, mas ele é um vento também que vem, né? Se não tiver alicerçado, meu amigo, ele leva embora também. O casamento, a mente, as emoções, leva tudo, né? Então a gente precisa estar bem alicerçado quando vem os filhos também. Porque filho é maravilhoso. Eu sempre falo isso, meu Deus. O que seria de mim sem os meus filhos, né? Mas ele também traz vento. Na mente, nas emoções, no casamento. Então, a gente precisa estar fundamentado na rocha, porque também eu preciso fundamentá-las na rocha. Amém? Então, a gente está vivendo essa geração que, infelizmente, a gente diz por aí, né? Que é evangélico, que é cristão, mas aí qualquer proposta leva, porque é moda mesmo. Qualquer vento leva. A gente não suporta mais esperar, a gente não suporta mais buscar. Então, os nossos olhos, eles são muito voltados hoje para os resultados. A gente é acostumado. Agora, com as redes sociais, do jeito que ela está, ela nos acelerou isso. Nós estamos de olho no resultado.
E resultado, olhando de fora, parece imediato. Mas ninguém sabe quanto tempo que levou. Quanto tempo leva? Eu já fiz construção. Gente, a parte da fundamentação de uma casa, você sabe disso, ela demora. Depois que você fundamenta, faz aqueles buracos fundos. E aí bota lá um monte de coisa. Gente, aquilo demora muito. E depois que tá em cima, a construção ali, aí é um palito para levantar as paredes. E a gente tá assim, só olhando para a parede. Só querendo ser parede. Só querendo acelerar. E esquece que tem embaixo um fundamento. Algo que eu preciso gerar na minha vida. Esses dias são dias que eu e você precisamos estar alicerçada na rocha, que é Cristo. E existem alguns fundamentos da fé que você precisa estar firmado. E eu quero que você anote aí, quem puder anotar. Fazer igual meu esposo, bom anotar. Quero que você anote aí para não esquecer. O primeiro fundamento que você não pode esquecer é você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso. No verso 46 diz assim: e não fazem o que eu digo. Para você saber os alicerces corretos, fortes, você precisa conhecê-los, certo? Aonde? Na palavra dele. Ele já deixou. É o nosso manual, ele já nos deixou essa palavra. Em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês precisam conhecer a verdade que está nas escrituras, meditar nela, buscar conhecimento. Aqui tem direção. Pastor, o que eu faço? Tá aqui. Muitas das nossas respostas, elas já existem e Deus não nos responde porque Ele já deixou a resposta dele. Não dá mais, gente, pra gente levar uma vida de qualquer jeito. Eu sou crente, mas eu não vivo os princípios de Deus. Eu sou crente, mas eu não leio a palavra do Senhor. Eu sou crente, mas eu não tenho vida com Deus. Eu não conheço o que Ele tem pra mim. Eu não conheço as direções. Se você quiser abrir uma empresa, se você quiser namorar, se você quiser casar, se você quiser ter filhos, há tempo para todas as coisas. Mas tudo aqui você aprende. Te garanto, tem coisa, a maioria a gente não gosta, mas tá aqui. Né? Não é sobre a gente gostar, é sobre a gente caminhar com Ele e obedecer. A Bíblia diz, né? Meu povo perece por falta de... Só algumas sabem? Não, né? A Bíblia diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, muitas das vezes, muitas atribulações, muitos desesperos, muitas das coisas que nós passamos na nossa vida, infelizmente, são por erros, escolhas nossas, que às vezes no meio do caminho nós não conseguimos consertar, mas que já estava aqui. E a gente, por falta de conhecer, de buscar, nós perecemos depois. O segundo deles é a obediência. No verso 47 diz assim: ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, não basta só conhecer, você precisa seguir, praticar. No texto de João 14:21 vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Uau, essa palavra é linda. Eu amo esse texto da Bíblia, gente. Depois vocês meditem, coloquem na geladeira, coloquem do lado da sua cama. Esse texto é lindo. A palavra vai dizer que aquele que pratica, que coloca em prática aquilo que escuta do Senhor, Ele o ama. Ele ama todos nós, eu creio. Mas assim como um filho, você que tem filho, que é mãe, aqui sabe. Aquele filho que você pede, filho, vai lá, pega um negocinho pra mãe lá. E ele vai na hora. Ai, gente, não dá um negócio assim. Ai, que tchuco, né?
Agora tem aquele filho, vai lá, pega o negócio pra mãe, já vou. Já tô indo. O que a mãe faz? A mãe vai lá e faz, não é assim? Então, assim, ele não deixa de nos amar, ele vai lá e nos ama, né? Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, ele nos ama, ele vai continuar nos amando. Mas que eu acredito que ele ama um pouquinho mais os obedientes, eu acredito. Eu acredito que ele ama os obedientes. Não adianta, né, nós conhecermos a palavra e não obedecer, porque seremos como esse homem insensato. Amar a Deus não é somente com palavras, com gestos, dizer que ama, Senhor, né? Eu te amo, eu te louvo. Às vezes a gente está aqui na frente com algumas canções cantando e é lindo, maravilhoso os louvores, mas a gente não se atenta ao que a gente canta, né? Porque a gente sai daqui e a gente não vive aquilo que a gente louva, aquilo que a gente declara para o Senhor. E muitas das vezes obedecer a Deus, ele não é algo prazeroso, né? Amar a Deus não é somente, como eu falei, com palavras, com gestos, mas é com ações. Obedecer a Deus é você perdoar quem você não quer, aquele que te feriu. Pastora, mas tu não sabe tudo que ele me falou. Sei. Mas a Bíblia não diz que é para você perdoar a quem merece, é para você perdoar e ponto final. Então, obedecer a Deus é fazer o que não quer. Muitas das vezes a gente na caminhada com Deus, a gente faz o que não quer, perdoa quem não quer, ama quem não está muito afim. Tudo isso dá outra face. Isso é difícil. Falou mal de mim, não importa, não fale também. Dê outra face, ame. Adorar em meio às tentações. É mais que isso. Aqui, adorar em meio às tribulações. A gente cantou essa canção aqui. Mas só quem passa, isso é bíblico, isso é a palavra de Deus. Adorar a Deus enquanto a gente passa pelas lutas não é fácil. A gente canta muito bem isso. Te adorar é o que sustenta-me de pé, né? Não vou perder a guerra. E eu vou continuar. E nananã. Eu canto uma vez. Aí eu canto duas. Aí tá doendo. Aí eu canto três. Aí daqui a pouco eu já não canto mais nada. Já nem na igreja eu venho. Porque não é fácil. Mas é obediência. Adorar em meio às tribulações. Amém? Aqui é uma frase do meu marido. A única coisa que eu peguei dele, ele falou assim, olha, ele me disse, eu copiei aqui, tá? Mas é dele. Obediência é fazer o que eu não quero com excelência, porque fazer de qualquer jeito, isso não é obediência. E além de obedecer, nós precisamos fazer com excelência. Adorar a Deus com excelência, perdoar com excelência, sem rancor, né? Amar com excelência, mesmo que o outro não mereça, mesmo que o outro eu não gosto, ela fala de um jeito que eu não gosto, ela é grossa, eu amo, eu a sirvo do mesmo jeito, porque essa é a vontade de Deus para nós. E para nós estarmos alicerçados na rocha, queridas, para nós estarmos nesse Jesus que tanto falamos, que tanto clamamos, que tanto buscamos, nós precisamos ter esses alicerces fundamentados. Amém? O terceiro deles é a oração. No verso 48 diz assim: cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Muitas das vezes nós precisamos entrar nesse lugar. Cavar, né? Orar, sem cessar. Eu não falo sobre um quarto de guerra, que eu acho isso muito importante. Você precisa ter um quarto de guerra na sua casa, você precisa ter um lugar para você orar. Mas eu não falo sobre esse lugar. Eu falo sobre você ter uma constância com o Espírito Santo desde quando você acorda.
Você ter uma constância de oração com o Espírito Santo, agradecendo todos os dias quando você acorda. Quando você pega o carro e você vai para o trânsito, você agradece, louva o Senhor e ora, Jesus, guarda o meu carro. Quando você entra no serviço e aquele patrão é muito chato e você abençoa a vida dele, então você continua, Deus, entra comigo nesse lugar, porque nesse dia você vai me usar para falar da tua palavra para alguém. Quando você sai, quando você vai buscar os seus filhos na escola, alguém fecha à sua frente no carro, você vai orar e vai louvar o Senhor por isso. Você vai agradecer e orar para que o irmão dirija melhor. Você vai fazer de uma forma com que a sua constância seja o Espírito Santo. A oração, ela tem que estar constante na sua vida. A oração, ela não pode ser na hora do vento. Porque na hora do vento, se você orar só na hora da tribulação, meu irmão, dói mais. Dói porque você não está fortalecida na rocha. E a palavra diz que o próprio Jesus nos diz que nós teríamos aflições. Ou seja, nós todos vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem que dá ânimo para nós? Se não for o Espírito Santo. Quem tem ânimo no meio da tribulação? Quem tem ânimo no meio de um luto? Quem tem ânimo no meio de uma quebra financeira? E agora eu vivo um padrão e agora eu não vivo mais? Quem tem ânimo quando perde um emprego? Quem tem ânimo quando perde alguém? Mas o Senhor diz para termos bom ânimo. E eu acredito que esse ânimo ele vem do Senhor. E só quem manifesta esse ânimo em nós, queridas, é o Espírito Santo. É a busca constante com Ele. É a busca todos os dias. É a presença dEle. Só essa busca. Amém? A palavra vai dizer em Jeremias 29:12. Então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me, eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Orar, clamar ao Pai nos dias difíceis, mas também nos bons. Os dias bons nós não valorizamos, porque os dias maus insistem em ser lembrados. Nos lembramos mais dos dias maus. Mas nós precisamos entender que o dia bom nós precisamos também contemplar. Seja grata a Deus. Como eu falei no início, comece a orar ao Senhor. Orar por você estar aqui, pela oportunidade de você estar vivo. Orar porque certamente você já atravessou ventos e tempestades e você está aqui de pé. Se você está aqui é porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Ore pelo dia bom, contemple ao Senhor por cada fôlego de vida, seu e da sua casa. Amém? Porque o dia mau chega. E o dia mau às vezes vem num de repente. O dia mau, muitas das vezes ele não nos avisa. O dia mau às vezes ele vem por uma ligação. O dia mau às vezes ele vem por um comportamento que você não espera. O dia mau ele vem, ele nos desestrutura. E se você não tiver firmado, você abala. Mas declare que você pode até tremer, você pode até se abalar, mas você não vai cair. No nome de Jesus, porque a sua fé está fundamentada no nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? E o quarto e último para encerrar. Vamos lá. O meu aqui já está 10 horas, o meu marido fez de propósito, será? E depois me empresta um celular com hora aí. Não, eu vou olhando aqui. Se são 10, são 9. Ai, tá, o quarto ponto e último para encerrar. Aqui, algo bem importante. De quem tem fundamentos na rocha, tem que ter bom testemunho. Diga comigo, bom testemunho.
No verso 49 vai dizer assim: mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Estava bem construída. Alguém bem alicerçado sabe dar bom testemunho. Em 1 Timóteo 3,7 diz assim: também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Para darmos, bom testemunho e ter uma casa firmada na rocha, você precisa ser rocha, e você precisa seguir os testemunhos, os princípios de Jesus. Se você quebrar os princípios de Jesus, um princípio quebrado, anote isso, um princípio quebrado, ele te quebra lá na frente. Então não quebre princípios para passar na frente de ninguém, para acelerar o seu fundamento. Não quebre princípios, pois eles te quebram lá na frente. Pastora, quais são os princípios que eu preciso para dar bom testemunho na caminhada com Deus? Eu anotei alguns deles, vou falar rapidamente. Primeiro, justiça. Deus é um Deus justo. Em Salmo 11:7 diz: e nos justifica através de Jesus Cristo, o senso da justiça. Ele é imprescindível para minha e para sua vida e para essa geração. Por isso, na escolha do que é bom e ruim, do que é mal, seja justo na sua vida. Você sabe as escolhas a se tomar. Cuide, meça suas consequências dos seus atos. O segundo deles é a verdade. Jesus era a própria verdade. Jesus é a verdade e a vida. Jesus disse que era a própria verdade em João 14:6. Fala sempre da verdade. Seja um exemplo prático, alguém de verdadeira confiança. Seja o padrão da verdade que é Jesus. Quando mentimos, olha que forte isso. Quando a gente mente, é como se adotássemos um novo pai. Quem é o pai da mentira? Isso está em João 8:44. Terceiro ponto que eu já falei aqui, que é sobre a obediência, é um princípio. Ele não é só algo que você precisa firmar para estar alicerçado na rocha. Ele é mais do que isso. Ele é um princípio. Jesus caminhava em obediência ao Pai. Jesus que se veio como servo, que se veio como ele obedeceu ao Pai. E muitas vezes não querendo, muitas vezes doendo, muitas vezes não entendendo. Jesus só obedeceu com alegria, com amor, com graça. Quarto, honestidade e lealdade. Ser leal nesses dias tá difícil. Lealdade nesses dias está difícil. Honestidade e lealdade é uma qualidade um pouco rara, infelizmente, em todas as áreas da nossa vida, né? E nós vamos receber muitos atrativos, irmãs. Escute isso. Na vida a gente recebe muitos atrativos de traição. E então não seja você a desleal. Procure ser leal como Jesus é. Isso é um princípio, não quebre esse princípio. Seja honesta. Busque honestidade na sua casa, busque lealdade em todas as áreas da sua vida. A lealdade revela um caráter firmado em valores de Deus. E o último, quinto, gratidão. Eu falei sobre isso, aprenda a agradecer. Agradeça por tudo que você recebe. Isso fará com que seja agradável aos olhos do Pai. A Bíblia diz: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Está em 1 Tessalonicenses 5:18. Sexto, serventia. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Jesus estabeleceu um padrão de servo que nos diz respeito a servir ao próximo. Devemos estar pronto para dar outra face, andar uma segunda milha, dar a quem pede e não a quem merece. E sétimo, humildade. A humildade é outra característica que poderíamos aprender com Jesus. Com certeza, a mais linda de todas.
né? Ele se veio servo. E ser humilde é ser diferente do mundo. O mundo é egoísta, o mundo é orgulhoso, mas seguir o caminho do Senhor. Jesus nos ensina muito sobre humildade. Então essas são as bases para você cumprir um bom testemunho. Vou recapitular com vocês os 4 fundamentos para você não se esquecer nessa noite. O primeiro deles, você precisa conhecer a palavra de Deus. Segundo, obediência. Terceiro, a oração e o bom testemunho. Quarto. Quantas mulheres aqui, né? Estão rodeadas de coisas boas, casas bonitas, casas lindas, mas às vezes por dentro estão com um vazio muito grande. Um vazio que não preenche. Porque muitas das vezes o nosso alicerce, ele não fundamentado na rocha, ele nos deixa um vazio. E o vazio muitas vezes de solidão. A solidão é um vento que vem. A solidão é um vento que sopra forte. E se a gente não cuidar, ela traz uma depressão. E eu sei que tem muitas mulheres aqui. E se você entrou com esse vazio, pastor, eu preciso preencher, eu tenho tudo, mas eu tenho um vazio muito grande. Eu preciso preencher esse vazio. Se você chegou aqui com uma tristeza ou com vento forte, pastor, eu não aguento mais. A minha casa está alicerçada, mas assim como a areia, a onda vai vir, ela vai levar, porque eu não aguento mais. Se você chegou aqui nesse lugar pensando em desistir, eu quero que você se coloque de pé. Todos podem se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Se nessa noite você está com esse sentimento, pastor, essa palavra falou comigo, eu preciso firmar nessa rocha que é Jesus. Eu preciso convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu preciso convidar essa rocha para fazer parte da minha vida. Eu preciso me firmar nesses fundamentos. Eu preciso trazer esses fundamentos na minha vida. Coloque a mão no seu coração. Aonde você estiver, eu quero orar por você.